Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para darmos continuidade às nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Tribunal de Cristo. Na seção 1, que nós vamos estudar em duas etapas, esse assunto, ou este assunto. E os irmãos já vêm observando, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, em 3 lições anteriores. Chegamos até o céu, que é o destino dos salvos, e agora a igreja é convidada ao tribunal de Cristo, aonde será julgado as obras de cada um. Será julgado o que no tribunal de Cristo? O que nós fizemos e o que deixamos de fazer. Que em Coríntios, ou em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo número 5, versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, essa ideia aqui, eu penso que será aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, muitas das vezes por omissão, que essa palavra mal dá essa ideia. Às vezes nós negligenciamos, então existe também a negligência. Alguém negligenciou e por qualquer motivo largou de fazer a obra e algo que beneficiava o reino de Deus aqui na terra. Essa é a ideia. Mas antes de darmos continuidade, eu quero aqui louvar e engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais essa oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos para compartilharmos mais uma partícula da palavra do Senhor. Louvar a Deus sempre pela vida do nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, toda a sua família, diretoria, com os vice-presidentes e todo o ministério da nossa igreja e todos aqueles que estão empenhados na nossa EBD, de pré-aulas, leituras diárias, todos, design, correção, tudo isso. Deus abençoe grandemente a todos que estão empenhados na obra do Senhor. Então o nosso textuário já foi lido aí em 2 Coríntios, como já iniciei falando para os irmãos, que porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta de tudo aquilo, quer dizer, para prestarmos conta ou receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, observe que no decorrer da lição nós vamos tratar desse assunto. Alguém que vai ser galardoado, receber prêmios, coroas, e outros, infelizmente, não receberão nada. Por quê? Porque não fizeram por onde. Graças pela salvação que receberam. Mas pode haver lá no céu um sentimento de que poderia ter feito alguma coisa para Deus e não fez. Aí alguém, pastor, mas no céu é só alegria, é só bênção. Só que esquece que esses versículos que falam de alegria, de júbilo, que as nossas lágrimas serão enxugadas, é claro que no céu não haverá essa ideia de lágrima. Só que isso vem depois do tribunal. É interessante, vem depois do tribunal. Mas vamos lá. Verdade prática. Todos os salvos serão deixa eu só voltar aqui. Todos os salvos irão comparecer perante o Senhor para prestar conta das suas obras, seja boas ou más. Agora, vamos para adiantar um pouco aqui e observar que todos os salvos, como destacamos aqui, vai comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fez.
Quando tratamos das obras-mar, só para nós termos uma ideia, como eu falei para os irmãos, se trata daquilo que negligenciamos, né? Que às vezes alguém decidiu por livre e espontânea vontade não fazer. Não, eu não estou afim de fazer, eu não quero fazer, pronto, não vou fazer. Isso é uma negligência e pode levar o nome de servo mau e fiel, como aquele servo que enterrou seu último talento. Seríssimo isso. Alguns estudiosos da Bíblia atribuem a parábola dos talentos a uma prestação de conta com Deus. Agora, vamos observar isso aqui, né? Pessoas que comparecerão diante do Senhor, mas vai ser tratado isso no céu, no tribunal. A Bíblia é clara. A Bíblia não nos deixa dúvida. Mas vamos adiante. O tempo passa rápido e nós precisamos discorrer sobre o assunto. O nosso texto bíblico em classe, ele vai estar em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 8. Depois nós damos um pulinho lá na frente, falando em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. O nosso objetivo geral é explicar como será o tribunal de Cristo. Nós temos os 3 objetivos específicos, como os irmãos conhecem: definir como será o tribunal de Cristo e quem será julgado. Quem vai ser julgado no tribunal de Cristo. Agora, o segundo ponto é expor quem será julgado no tribunal de Cristo. Observe, é importante prestarmos atenção nisso aqui. O primeiro é definir como será o tribunal de Cristo e quem será julgado. O segundo é expor quem será julgado no tribunal de Cristo. E o terceiro é refletir sobre quais obras serão julgadas. O que será julgado? Essa é a ideia. Agora, vamos para a nossa introdução, que vai estar descrito desta forma. As Escrituras ensinam que todos os membros em Cristo comparecerão ante o tribunal de Cristo. Isto é, para prestarmos contas das nossas obras, de acordo com o que fizemos aqui na terra, e também para receber galardão conforme o nosso serviço. Ponto. Então, aqui nós já estamos entendendo que todos vamos comparecer, todos os salvos. Esse julgamento não é para os que não aceitaram a Cristo, mas sim para os que aceitaram a Cristo, que viveram uma vida piedosa aqui na terra e foram salvos. E aí comparecerão diante do tribunal de Cristo para serem julgados, ou julgadas as suas obras, melhor dizer. Não é julgamento de pessoas, mas de obras, do que fizemos e o que deixamos de fazer, repito. Então, vão ser galardoados, mas devemos ter em mente que nem todos serão galardoados. Então vamos lá, Cristo Jesus será o nosso justo juiz, que julgará com justiça. É Jesus que vai estabelecer o bema, como nós sabemos, que é uma palavra grega, onde o bema era uma espécie de tribunal, uma espécie de púlpito estabelecido ao ar livre, para que julgasse os atletas daquela época e coroasse, ou premiasse eles com as suas coroas de louros. Nós vamos também aprender sobre isso aqui no decorrer da lição. Então, meus irmãos, nós falamos do arrebatamento, após o arrebatamento céu, logo ao chegar no céu de forma imediata, tribunal de Cristo, para depois também as bodas do Cordeiro. E aí, nós vamos tratar disso mais na frente. Vamos lá para o tribunal, que é o primeiro tópico aqui. O termo tribunal vem da palavra grega, bema, como eu já falei aqui para os irmãos, a plataforma encontrada nas cidades gregas, onde fazia discurso ou onde os magistrados comunicavam as suas decisões, como podemos observar, e eu já até relatei sobre isso. Temos Mateus 27 e 19, Atos 12 e 21. O Novo Testamento se utiliza uma série de metáfora extraída do judiciário e do atletismo para falar do tribunal. Então observe que muitas das vezes você não vai encontrar essa palavra de forma literal, específica,
mas muitas das vezes em termos metafóricos, para identificar o tribunal, né, ou o judiciário premiando os atletas daquela época. Então é importante estarmos atentos a cada assunto, contextualizá-lo para nos entendermos que verdadeiramente aquela palavra está querendo nos dizer. Porque muitas das vezes a palavra está querendo nos ensinar ou querendo nos dizer algo e nós levamos para outro extremo, para outro assunto, sendo que a palavra está querendo nos dizer acerca daquele assunto. E uma falta de contextualização de um texto pode nos levar a termos a interpretação errada. Então faz necessário a gente ler com atenção e sempre contextualizando cada texto. Vamos lá. E sempre eu costumo dizer para os irmãos que ao ler um texto, contextualizá-lo, você precisa entender o contexto imediato, depois o contexto remoto, e aí, se possível, o contexto histórico, geográfico. E se o texto aborda isso aqui que eu vou falar, que é o contexto político, devemos também examinar o contexto político da época, né, saber quem foi o destinatário daquela carta ou daquele assunto, para que venhamos ter uma noção do que o escritor estava querendo dizer. E Deus, por meio do escritor, estava querendo falar com aquelas pessoas, com aquele povo. Tem tudo isso, é importante nós entender. Mas vamos para o primeiro ponto aqui do primeiro tópico. Jesus será o justo juiz deste tribunal. Então, não nos deixa dúvida a Bíblia Sagrada acerca deste assunto, que o próprio Cristo é quem vai ser o juiz daquele tribunal. Então, todos comparecerão, todos quantos fossem arrebatados, vai comparecer diante do tribunal de Cristo, ou diante de Cristo, naquele tribunal, para prestarem contas das suas obras, boas ou más, como nos diz Paulo em 2 Coríntios 5 e 10. Então, vai ter que prestar conta. Às vezes alguém vai se deparar diante do tribunal e vai haver a pergunta, quem sabe, a ele: por que você não quis fazer isso? Por que você deixou de fazer? E eu sempre costumo dizer que lá no céu não haverá desculpas. Deus não aceitará as nossas desculpas. Aqui na terra, alguém dá muita desculpa para não realizar algo. Só que lá no céu, meu irmão, é diferente. Esse negócio, as suas desculpas não vão ser aceitas. É importante ficarmos cientes disso. Deus entregou todos os julgamentos ao Filho. João 5 e 27. E isto que torna todos os seus juízos justos. Amém. Ele julga com equidade, com justiça. Apocalipse de 4 a 5 demonstra a autoridade de Jesus para julgar. Ele que foi julgado tem o direito de julgar toda a humanidade, pois é tanto soberano como salvador. Então veja só, Jesus veio a essa terra, passou por um julgamento humano, um julgamento, podemos dizer, injusto, e foi até a cruz, era necessário, biblicamente falando, para que trouxesse a redenção, ou nos redimisse do nosso pecado. Foi julgado injustamente, mas ele é soberano, né? Ele julgará toda a humanidade, pois é tanto soberano como salvador delas. Então, como salvador deste povo, ele vai nos chamar a atenção. Ele vai requerer de nós algo, porque ele é como aquele Senhor que repartiu seus bens e deu, que é essa ideia que dá ali na parábola dos talentos, e se ausentou. Mas veio uma hora em que aquelas pessoas não esperavam. Depois de muito tempo ele voltou para prestar conta de todos os seus bens. E aí o Cristo, Jesus Cristo, também vai voltar, vai nos buscar e vai nos levar adiante do tribunal para prestarmos conta. A Bíblia diz que Jesus é o justo juiz, de modo que todos os julgamentos serão justos e irrecorríveis. Quer dizer, nos tribunais da terra, as pessoas recorrem
as suas sentenças. Ah, não, alguém recebeu aí podemos dizer, foi sentenciado por algo, não, mas eu vou recorrer isso aqui. Né? Existe muito isso no mundo político. Né? Acontece algo e alguém, não, vou recorrer, recorre de lá, recorre de cá. E aqui no tribunal não, é irrecorrível. Então, repito aquilo que eu falei, não será aceita nossas desculpas. Jesus Cristo é o reto juiz que sempre julgará corretamente. Os juízes julgaram Paulo em Roma, não. Vou só voltar aqui. O juiz que julgaram Paulo em Roma não era justo. Se fosse, o teria libertado. Paulo foi julgado em diversos tribunais, mas estava prestes a encontrar-se com seu último juiz, seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem está pronto para encontrar-se com o Senhor não precisa temer julgamentos dos homens. Então, Paulo foi julgado injustamente, como vimos aqui, porque se fosse julgado justamente, com justiça, ele teria sido solto, porque não havia crime sobre esse homem. Né? Então, ele foi julgado por vários tribunais aqui da terra, mas estava prestes a se encontrar com um justo juiz. Ele disse, aquele que já está com a minha coroa preparada. Ele disse, não só a mim, parafraseando aqui com o que disse o próprio Paulo lá em Timóteos, com a carta a Timóteos. E ele disse, já estou pronto, né? Vou encontrar com o meu justo juiz, aquele que me dará a coroa, não só a mim, mas a todos aqueles quantos se dedicaram à sua obra. Agora vamos para o ponto 2, que é andando rápido aqui. O assunto é muito rico, mas nós vamos andar mais depressa para chegarmos lá ao final. Quem será julgado no Bema? É uma pergunta, não é? E aqui nós vamos ver. As Escrituras do Novo Testamento falam sobre quem será julgado no tribunal de Cristo. Letra A. Vamos lá, serão julgados os que foram, serão julgados os que sofreram perseguição por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer, né, que quando vocês forem julgados por amor de mim, por amor do meu nome, então ele diz assim, exortai-vos, alegrai-vos, porque isso aconteceu com os que vieram antes de vocês, com os profetas, já foram perseguidos. Mas ele diz, quando vos perseguirem, injuriares e disserem todo mal contra vocês, por amor de meu nome, alegrai-vos, exortai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Então olha como vale a pena, não é, fazer a obra de Deus, e que se alguém nos caluniar, nos julgar, nos querer afrontar por amor do nome de Cristo, ele diz, fique alegre, não entristeça, porque o que espera vocês está aqui em cima, Jesus está no céu, o galardão. Letra B, também todos aqueles que ofertam com humildade e voluntariedade. Outra coisa importante que muitas das vezes pessoas não levam isso aqui a sério. Tem gente que não leva a sério. Né? Ah, mas não precisa isso, há tanta distorção, não é? Irmão, tanta gente facilitando o caminho do céu. Ontem eu falei na escola dominical, há muita gente facilitando a entrada no céu. E dizendo que, às vezes, quando se trata disso aqui, não se preocupe, porque isso não vai impedir você chegar no céu. Eu sempre costumo dizer que o que vale não é a intenção, como é que diz? Depois eu lembro dessa palavra. A motivação, lembrei aqui. Muitas vezes o que vale é a motivação. Mas vamos ver, aqueles que oferta com humildade e voluntariedade, está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 a 3. Vamos mais na frente, não façamos como os fariseus, que dava as esmolas pensando em seres louvados pelos homens. Alguém que fazia alguma coisa só para ser, como se diz, aplaudido, ovacionado, para receber crédito dos homens. Então é aquilo que eu falei para os irmãos. A motivação errada leva as pessoas aos extremos. Então vamos lá, Jesus nos ensina que quando fizermos alguma coisa, não toquemos trombeta, que assim o faz para receber suas recompensas. Então alguém, ele gosta
Muitos gostam de fazer as coisas para receber elogio, receber aplauso. Então Jesus disse assim, quem assim faz para receber as suas próprias recompensas aqui mesmo. Não é isso? Mas vamos para a letra C. Aqueles que praticam a justiça e os vamos lá. Pratica a justiça e os profetas. Então, observe Mateus 10 e 41, né? Mateus 10 e 41. Então, aqueles também se praticarão os que eles. Deixa eu só voltar aqui. Também se apresentarão, né, ao tribunal, melhor dizendo, aos que praticam a justiça. Agora, observe, é uma das recomendações de Jesus Cristo, tanto da lei como de Jesus Cristo, porque a lei já exigia isso das pessoas. Quando lemos, por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 16, lá está dizendo, há 3 coisas que Deus exige de vocês, que pratique a justiça, a misericórdia e a humildade. Mateus 23 e 23, Jesus vai dizer assim que os judeus, eles praticavam o dízimo ali, mas deixavam o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então veja que a justiça estava sempre ali. Jesus não estava ali abolindo a ideia do dízimo, como falamos aqui da contribuição. Mas ele disse, quero que faça todas essas coisas. É importante, é necessário. Como diz assim, é dever de vocês praticar tudo isso, sem omitir aquelas. Então Jesus está botando tudo em um patamar. Por quê? Porque os fariseus, eles dizimavam, levavam muito a sério, mas esquecia das outras coisas, deixando de lado, se omitindo das outras coisas, para querer obter, como se diz, uma conduta de valores, era isso a ideia. E aí Jesus, como se diz, refutou a forma errada que ele estava se comportando. Não, Jesus não aboliu a forma que eles, a ideia da contribuição, mas a forma errada deles. Eles deveriam fazer de forma correta. Então, letra D, também aqueles que fizeram caridades aos discípulos de Jesus Cristo. Então aqui está em Mateus 10 e 42, aqueles que fizeram caridade aos discípulos. Então aqui na letra E, os que ora em oculto também se apresentarão no tribunal de Cristo. Mateus 6 e 6, que muita gente ora para tocar trombeta, né? Essas coisas assim. A gente diz aqueles que oram em secreto com Deus. A letra F, e os que ensina a justiça de Deus aos homens. Então, não podemos deixar de ensinar a verdade de Deus para as pessoas. Ensinar as pessoas a ser justas. Além de ensinar a justiça, e isso leva as pessoas a andar em justiça. Vamos para o ponto 3 do tópico 1. As horas passam muito rápido. Os fiéis serão coroados no tribunal de Cristo. Então, observe, os atletas gregos ou romanos que venciam a competição eram recompensados pela multidão e normalmente recebia uma coroa de louros ou uma grinalda com folhas de carvalho. Mas Paulo não receberia uma coroa de folhas que murcharia, e sim uma coroa incorruptível de justiça. Então, os salvos ou os fiéis serão coroados no tribunal de Cristo. Os homens ou os atletas, Paulo faz essa metáfora, né? Faz essa analogia entre os atletas da época, os gregos e os romanos, para falar do tribunal de Cristo ou dos prêmios que serão recebidos lá no céu. Então essas pessoas corriam por uma coroa de louros ou algo que murcharia. Nós não, né? Assim como o apóstolo Paulo descreveu. Nós corremos com o objetivo de sermos coroados lá no céu. E são prêmios que durarão para toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Correndo aqui, vamos para o tópico 2. O que será julgado? Né? Aqui não é quem será julgado, o que será julgado. Como estamos tratando de julgamento de obras, não é quem será julgado, é o que será julgado. É as nossas obras que serão julgadas. Então observe as obras, né? Primeiro ponto, em primeiro lugar vai ser julgado as obras. Aquilo que uma pessoa faz para Deus realmente conta.
Então não fique pensando que algo que você faz para Deus está desarquivada, podemos dizer. Ela está arquivada no memorial de Deus. Então tudo que você faz para Deus claro, de forma adequada. Porque quem faz para obter glória humana, aqui embaixo, já perdeu. Isso não pode até ficar arquivado para ser tratado lá no tribunal. Olha, você fez, porém perdeu. Tem um testemunho, mas vou deixar para a próxima lá, quem sabe dá tempo da gente falar sobre esse assunto. Então vamos aqui. Malaquias 3,16 fala sobre um memorial onde Deus registra tudo o que foi feito para ele. Então a Bíblia deixa claro que há um memorial, quer dizer, está tudo arquivado na memória de Deus. Está tudo no arquivo do celestial. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, ou que fizemos por glória própria, né? Então, as Escrituras prometem recompensas específicas para obras específicas. Olha como a coisa é clara. Então, haverá uma premiação, haverá um galardão, mas específico para cada um, mas para obras específicas. Então, isso quer dizer que há uma diferenciação. Haverá mais e menos, e nenhum galardão. Mas vamos pular aqui, o assunto é muito vasto, como disse para os irmãos, nós vamos mais adiante. As qualidades das obras. Cristo estará legítima. Só voltar aqui. As qualidades das obras. Cristo testará a legitimidade e o caráter das obras dos crentes. Olha que coisa interessante. Não é isso? As qualidades, as obras precisam ser qualificadas. E alguém pensa assim, tem gente que ele faz a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Cuidado, as obras vão ser testadas. Deus gosta das coisas perfeitas, honesta, sincera, justa. Então devemos pensar nisso. E observe, Cristo testará a legitimidade e o caráter das obras de cada um. É sério isso aqui, né? Paulo escreveu que o fogo do juízo de Deus provará qual seja as obras de cada um. Então, quem é que vai provar o fogo? É sério isso aqui. O simbolismo do caráter, no que se diz respeito às obras, de um lado, ouro, prata, pedras preciosas, e de outro, madeira, feno, palha, e evidencia que a qualidade de cada obra será testada no fogo, né? No fogo. O que diferencia uma da outra é o seu valor eterno. E as obras que têm valores eternos são essas aqui mencionadas como ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno, palha. São obras sem valores eternos. São obras feitas sem, podemos dizer, sem precisão. Eu lembro, eu trabalhava em uma área e as medidas exigiam precisão, senão não dava certo. Então eu posso olhar aqui e observar, tem que haver toda uma precisão para poder passar no crivo celestial. Não é de qualquer maneira, né? Glória a Deus. Mas vamos mais adiante, porque o horário está se indo ali e eu estou correndo aqui. Correndo. Será julgado a obras boas e más. Como eu falei para os irmãos, obras boas e más. Boas obras, vamos começar por aqui, né? Boas obras. Então, primeiro ponto, que vamos falar dessas boas obras. Boas obras do grego agathos, a palavra grega, pode ser definida como aquelas que têm sido manifestas porque são feitas em Deus. Olha só, as obras que serão manifestas são aquelas que são feitas em Deus. João 3:21. Agora, boas obras também podem ser classificadas como obras de fé. Obras de fé. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11:6. Sem fé. Então são obras de fé. Aqui nós temos 1 Timóteo 1 Tessalonicenses, 1 e 3. Como a palavra de Deus bem define, as boas obras são representadas por ouro, prata, pedras preciosas. São produzidas pelo crente que anda em comunhão com Deus e é controlado pelo Espírito Santo. Observe isso aqui que é muito interessante. Nós precisamos ir pelo controle do Espírito Santo. Hoje nós temos muitas facilidades aí, como por exemplo a inteligência artificial. E quando a gente se utiliza
da inteligência, sem nenhum sacrifício, né? Isso é uma obra que não tem nenhum valor. É uma obra, podemos dizer, sem a dependência do Espírito Santo. É uma obra sem comunhão com Deus. E isso não leva a, podemos dizer, a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, mas as atitudes, e repito aquela palavra que falei sobre a fidelidade, né, que depende, como se diz, da intenção e também da motivação, porque isso pode levar errado, e vou repetir dessa leitura, como a palavra de Deus bem define, as boas obras são representadas ouro, prata e pedras preciosas, são produzidas pelo crente que anda em comunhão com Deus, e é controlada pelo Espírito Santo. Você acha que uma obra que não teve nenhum esforço houve o controle do Espírito Santo? Não teve. Então, é algo para se pensar. Mas vamos lá. As boas obras também são chamadas de fruto de justiça, os quais são mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. As boas obras também são chamadas de fruto de justiça, né? Os quais são mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Jesus. Então, quando fazemos as coisas para a honra e a glória de Deus, dando toda a honra e toda a glória a Deus, com certeza vai haver galardão no céu. O poder para produzir boas obras vem diretamente de Deus, né, operada no interior do homem. Então, olha isso aqui, é importante. Isso aqui, o poder para produzir boas obras vem de Deus. Nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então nós devemos sempre pensar nisso. Aquilo que vem de Deus sempre vem de dentro para fora. Ele não vem de fora para dentro. Deus sempre trabalha dessa maneira, né? Então é algo para se pensar. Nós vamos aqui em segundo ponto, obras más. Então nós estamos falando do que será julgado. Boas obras e as más obras também. Então, más ações extraída do grego faulos, é isso, faulos é a palavra grega, é para definir as boas obras, ou mais obras, perdão. Esse termo traz a ideia de algo desprezível aos olhos de Deus, tá vendo? Esse termo que acabamos de citar. Ele fala de algo desprezível aos olhos de Deus. Vamos mais além para a gente entender melhor. Podem ser chamadas de obras mortas ou obras da carne. Esse termo vai trazendo essa definição. Obras mortas e obras da carne. Então, obras naturais, carnais, é isso. E também é considerada como obras mortas. O perigo de produzirmos obras da carne reside no fato de que o trabalho do crente acaba sendo em vão. Então, essas obras aqui carnais são obras em vãs, né? Vazias, podemos observar aí. Obras, trabalhamos em vão, 1 Coríntios 15, 58. Vazias, 1 Timóteo 6 e 20, 2 Timóteo 2 e 16. Inútil, Gálatas 4 e 9, Tiago 1 e 26. Obras más não possuem qualidades. Devemos ter isso em mente, que obras más não possuem qualidade. Por isso são caracterizadas como madeira, feno e palha, materiais de pouco valor e sem durabilidade. Então não tem, podemos dizer, não possui qualidades. Então, como eu falei para os irmãos, a obra de Deus, tudo que você for fazer para Deus ou devemos fazer com qualidade, com diligência, com temor e tremor. Então, esses materiais representam as ações produzidas pelas forças da carne, sem o poder do Espírito. Agora você observou isso aqui? Obras produzidas pela força da carne. Tem gente que até esforça para fazer alguma coisa, porque houve um interesse, houve uma iniciativa. Mas, porém, foi feita de forma mecânica e, às vezes, criada por um robô, como, por exemplo, falei para os irmãos da inteligência artificial,
foi criada pelo robô e não teve o esforço humano. Então isso é desvalorizado diante de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não quero ir aos extremos. Devemos se utilizar da tecnologia, melhor dizendo, devemos saber nos utilizar dela de forma coerente, de forma que não venhamos perder a dependência de Deus, de formas que não venhamos perder a comunhão com Deus, porque isso é sério. Mas vamos lá. É bom termos em mente que obras más também surgem a partir de motivações erradas. Lembra que eu venho sempre falando das motivações erradas? Que dependendo da motivação, pode levar a pessoa a cometer um erro grave e até influenciar na salvação dessa pessoa? Olha como isso é sério. O assunto é vasto, irmão, e eu estou correndo e não dará tempo. E as horas estão correndo. Então fica muito grande o vídeo. Terceiro ponto para nós finalizar aqui, que já está indo para os 35 minutos. Motivação. E lembra que eu falei, finalizamos falando da motivação errada e agora vamos falar da motivação. Então, motivação. A motivação de nossas obras também será revelada no tribunal de Cristo. Então, a motivação das suas obras vai ser revelada no tribunal de Cristo. Então, alguém pensa assim que, não, isso aqui não vai dar nada. Não, vamos comparecer. Todos vão de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta das obras, boas ou más. Grave bem essa palavra, boas ou más. Então, essa palavra já nos dá a ideia de que lá no tribunal haverá um sentimento de que poderíamos ter feito mais alguma coisa para Deus, ou ter feito melhor, e não fizemos. E essa ideia de alguém que deixou de fazer, vai haver um sentimento lá, oh meu Deus, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Bom, Deus não é injusto. Deus é justo. E Ele, não há um tribunal para não termos ou não sabermos o porquê nós estamos diante desse tribunal. Então o tribunal é para isso, é para sabermos porquê, assim como o tribunal, ou como o trono branco, melhor dizendo. Por que haverá trono branco, sendo que essas pessoas já estão sentenciadas, sendo que elas já estão condenadas? É para que elas saibam o porquê estão sendo lançadas no lago de fogo. É para isso. E o tribunal de Cristo, que é julgamento de obras, também para que as pessoas saibam o porquê não receber os seus galardão e também esteja ciente do que está recebendo. É sério isso aqui. Seríssimo isso aqui. Então, não fique pensando que, não, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Sim, mas Ele é justo. Ele é fiel. Naum vai dizer no seu capítulo 1 e o versículo 3, ele diz assim, que Deus é longânimo para conosco. É longânimo, mas não tem o culpado por inocente. Grave esta palavra. Então, vamos adiante. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada não tem coberto que não venha a ser revelado. Então, o oculto que não venha a ser conhecido. O oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Olha, será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos telhados. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Medite bem nesse versículo. O propósito ou motivação de um coração pode legitimar ou invalidar os atos de uma vida. Olha como isso é interessante. A motivação e o propósito de um coração pode legitimar e invalidar. Tem essas duas opções. Pode legitimar a sua motivação, a motivação certa, pelas coisas certas, pode legitimar, mas a motivação errada, pelas intenções erradas, pode validar. Então não podemos esperar recompensa eternas quando as boas obras são simplesmente vistas por outras pessoas, para ganhar glória humana, para querer elogio. Essas coisas, muita gente faz pensando nisso. Quando, porém, fazermos obras para que outros as vejam, perdemos as recompensas. Perdemos. Tem aqueles que ficam queixando na igreja. Fulano não me vê, o pastor não me dá crédito e tal. Meu irmão, você está fazendo coisas para requerer glória humana. Você vai pegar sua recompensa por aqui mesmo. Em 1
Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, lemos que os desígnios do coração do homem serão manifestos. Aquilo que Jesus pensa sobre nossas obras é mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. É o mais importante. Alguém eu fiz, estou fazendo, alguém não está dando crédito, não está levando em conta, mas o que vale é o que Jesus está pensando de nós. É importante lembrarmos de que Deus, a fim de nos determinar a recompensa. Deixa eu só voltar aqui que eu pulei. É importante lembrarmos de que Deus sonda a nossa mente e o nosso coração a fim de nos determinar a nossa recompensa. Então é importante nós pensar nisso. Que Deus abençoe. Fica todos com Deus. Boa aula a todos.